Olá meus amigos, graça e paz, sejam muito bem-vindos ao canal Graça Viva. Para quem não me conhece, o meu nome é Tiago Santos, sou um ex-pastor do sistema religioso, desertor desde 2015, onde desde então Deus tem me mostrado cada vez mais o caminho do verdadeiro evangelho da graça, sem dogmas, sem comercialização da fé e sem preconceitos. Queridos, tudo que for ministrado aqui é uma denúncia direcionada às falsas doutrinas criadas pelos homens. É importante ressaltar que nada que é falado neste canal é pessoal contra alguém. As denúncias não são para as pessoas, e sim direcionadas às doutrinas do falso evangelho que é propagado no mundo. O vídeo da semana passada foi uma preparação para esse vídeo. Portanto, se você ainda não assistiu, te convido a fazer isso para entender ainda melhor este vídeo aqui. Por isso eu vou deixar na descrição. Amém? Podemos dizer que a chamada teologia da prosperidade é um câncer que se espalhou pelo mundo inteiro. Cada vez mais vemos líderes religiosos cheios de avareza, cobiça e ganância. Eles usam a Bíblia para convencer as pessoas à prática de barganha com Deus. Nesse vídeo eu vou abordar um assunto que tem feito muita gente perder o foco da salvação. Tem muita gente confusa, se deixando levar pelos falsos profetas e pelo espírito do anticristo. A teologia da prosperidade funciona perfeitamente em países que apresentam 3 tipos de problemas: saúde pública, desemprego e vida financeira. No Brasil, por exemplo, a maioria das pessoas dependem do Sistema Único de Saúde, o SUS. A pessoa que está doente fica horas em uma fila para ser atendida. A situação, na maioria das vezes, é precária para conseguir um atendimento médico, uma cirurgia ou um acompanhamento. Isso é sempre muito demorado e difícil. Por outro lado, existem aqueles que estão desempregados, tristes, lutando para sustentarem as suas famílias. A concorrência para uma vaga de emprego está cada vez maior. O banco de currículos das empresas transbordam de pessoas pedindo uma oportunidade de trabalho. Todas as pessoas têm sonhos, projetos, objetivos. Talvez de ter um carro, uma moto, conquistar a casa própria, viajar. Alguns sonham em ser empresários, trabalhar por conta própria, outros querem casar, constituir família, enfim, tudo isso depende de uma vida financeira de sucesso. Muitos buscam ser ricos. No meio disso tudo surgem as denominações que prometem o seguinte: se você está doente, vem para a campanha, para o culto de cura e de milagre que você será curado. Você está desempregado? A sua vida está parada, estagnada? As coisas não vão para frente porque tem uma maldição na sua vida. Está tudo preso, acorrentado, fechado. Você precisa da campanha Quebra da Maldição para que as portas se abram para você. Esses falsos profetas ensinam que não faz sentido uma pessoa ser cristã e passar por dificuldades financeiras. Eles dizem: vem para o culto da prosperidade, para o culto dos empresários. Deus é rico, Deus é dono do ouro e da prata. Deus vai te enriquecer. Sendo que não foi isso que Cristo prometeu a nenhum seguidor. Eles usam textos isolados, ensinam uma interpretação fora do contexto e não podemos considerar também um versículo bíblico sem antes considerar a Bíblia inteira, concorda? Cristo nunca pregou dessa forma, prometendo emprego e sucesso financeiro. Ele realizava muitas maravilhas, mas não saía pelas ruas prometendo milagres de cura. Cristo realizava de acordo com a fé das pessoas. Isso acontecia de uma forma natural, deixando claro que milagres não têm hora marcada para acontecer, assim como os líderes religiosos de hoje em dia querem que acreditemos. Muitos têm caído nessa mentira, nessa maracutaia dos falsos profetas. Eles enganam em cima da necessidade do povo, pegam a pessoa no seu momento de mais fragilidade, despertam esse sentimento de que eles têm a solução para todos os problemas. Foi assim que Adão e Eva caíram na conversa da serpente. Os sacerdotes nos tempos de Cristo usavam desse mesmo truque para enganar a muitos. O que Cristo ensinava era uma ameaça aos lucros dos fariseus religiosos. Os líderes de hoje não ensinam o evangelho verdadeiro da graça, porque o foco deles é as riquezas desse mundo. O que mais pregam é sobre prosperidade e vida terrena. Cristo e os apóstolos pregavam sobre salvação, sobre um reino de vida eterna. Em Mateus capítulo 16, versículo 26 diz assim: pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma? Ou que dará o homem em recompensa da sua alma? Muitos judeus esperam até hoje o Messias, não reconhecem Cristo como Filho de Deus porque esperam um Messias que seja rei nessa terra, que tenha um poder político, grandes riquezas de família nobre. Cristo veio a esse mundo como um homem comum, humilde e de família simples. A graça não enche cofres.
O foco do evangelho que Cristo ensinou nos direciona para a salvação. Essas denominações vivem cada vez mais entupidas de pessoas buscando a bênção de Deus, não o Deus da bênção. Uma pergunta: você gostaria que as pessoas se aproximassem de você por interesse? Você gostaria que te procurassem só pelo que você tem a oferecer? Ou porque gostam de você, amam você, se preocupam com você? Deus não se agrada de pessoas que agem dessa forma. Vejamos o que está escrito no Evangelho de João, capítulo de número 6 e versículo de número 26. Jesus respondeu-lhes e disse: na verdade, vos digo, que me buscais não pelos sinais que vistes, mas porque comestes do pão e vos saciastes. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai Deus o selou. Existe muita gente com esse amor interesseiro por Deus. Cristo conhece o íntimo dos nossos corações. As pessoas podem enganar umas às outras, mas a Deus ninguém engana. Os falsos profetas incitam as pessoas a serem egoístas, a pensarem cada vez mais em seus próprios interesses e não o que é de Deus. Filipenses capítulo 2, versículo 21, está escrito assim: porque todos buscam o que é seu e não o que é de Cristo Jesus. A verdadeira prosperidade descrita na Bíblia é sermos felizes com o que temos. Existem pessoas prósperas ganhando um salário mínimo por mês e pessoas com milhões na conta bancária sem ao menos conseguir dormir, infelizes e doentes. Provérbios 15, versículo 16 diz assim: melhor é o pouco com o temor do Senhor do que um grande tesouro onde há inquietação. E no versículo 17: melhor é a comida de hortaliça onde há amor do que o boi cevado e com ele o ódio. Na igreja primitiva se praticava a oferta, não o dízimo. Era ensinado que o dízimo era um preceito da lei judaica. Não encontramos relatos bíblicos que após Cristo ressuscitar, os apóstolos cobravam dízimos. Por isso que eles não praticavam. A oferta é uma atitude de coração voluntário. Nada era feito por obrigação. Ninguém tirava da boca dos seus filhos, do dinheiro das responsabilidades, das contas do mês. Os apóstolos não colocavam medo do devorador na vida das pessoas. As ofertas eram repartidas entre os irmãos que tinham necessidades. As pessoas doavam sem esperar nada em troca de Deus. Doavam com alegria e por prazer de contribuir na vida dos irmãos com amor. Não existia o intuito de barganha com sentimento de troca, de toma lá da cá. Ninguém dizia: agora que eu ofertei, Deus é obrigado a me enriquecer. Os cristãos gentios da igreja primitiva eram instruídos pelo apóstolo Paulo a não praticar preceitos judaicos nenhum. Em Atos capítulo 2, versículo 44, diz assim: os que acreditavam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Em Atos capítulo 4, versículo 34, diz assim: não havia, pois, entre eles necessitado algum, porque todos os que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido e os depositavam aos pés dos apóstolos. E repartia-se a cada um, segundo a necessidade que cada um tinha. As pessoas estão à procura de líderes religiosos que ostentam uma vida financeira de sucesso. Por causa dessa comercialização da fé, as pessoas não estão atrás da salvação, estão atrás de líderes religiosos que são ricos. Mateus capítulo 6, versículo 24. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. O Deus dos líderes religiosos que ensinam a teologia da prosperidade, como podemos ler, é Mamon. O significado desse nome transliterado do hebraico é dinheiro. São os famosos coachings, que no português são técnicos que usam a Bíblia para ensinar nos templos métodos e disciplinas para as pessoas alcançarem dinheiro, sucesso financeiro, tirando o foco da salvação, o foco de cuidar da alma. Em 1 Timóteo capítulo 6, mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laço e em muitas concupiscências loucas e nocivas, que submergem os homens na perdição e ruína, porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmo com muitas dores. Mas tu, ó homem de Deus, foge destas coisas e segue a justiça, a piedade,
a fé, o amor, a paciência e a mansidão. Devemos ter os frutos do Espírito Santo, que fortalece a nossa alma. O amor ao dinheiro, a mamon, é colocar a cobiça e a ganância acima de Deus. Quando priorizamos ao Senhor, Ele nos dá a vida eterna, que é maior do que qualquer riqueza desse mundo. Abandone essas práticas, essas denominações. Rejeite hoje mesmo todas essas migalhas que o inimigo quer te dar. Isso tudo são coisas muito pequenas comparado ao que Cristo tem preparado a todo aquele que pertence a Ele. Não se trata de coisas terrenas, porque são temporárias, são bênçãos por toda a eternidade. Seja o mensageiro da graça, compartilhe essa mensagem, deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sino das notificações. Deus abençoe a sua vida e a da sua família. Até o próximo vídeo. Graça e paz.